Olá pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para vocês, a forma simplificada e a forma decimal, de um número racional, ainda falando, é claro, aí dos números racionais. Então aqui, nós temos aqui, 20 sobre 40, Isso aqui é uma fração, E uma fração é o quê? Uma fração é um número racional, Como você já sabe, todo número racional ele é representado em forma de fração. Tá? E do outro lado eu coloquei o mesmo número, tá vendo? O mesmo número, e vou mostrar para vocês a forma decimal, tá? Como vocês transformam, essa fração, esse número racional aqui, em um número decimal. Então vamos lá. Ó. Na forma simplificada, o que eu tenho que fazer na forma simplificada? Eu tenho que reduzir isso daqui, essa fração 20 sobre 40, eu tenho que tornar ela uma outra fração, tá? Tem que simplificar ela. Então vamos lá. Como é que eu faço essa simplificação aqui? Ó? Eu tenho que dividir, tá? Eu vou dividir aqui em cima, esse número de cima, por um número aqui pelo mesmo número. Por exemplo, se eu dividir aqui por 2, aqui eu tenho que dividir por 2 também, certo? Tem que dividir por 2 também. Então vamos fazer assim, ó. Quando você tiver dificuldade, você vai dividir, você vai simplificando aos poucos. Por exemplo, 20 dá para dividir por 2? Dá. 40 também dá? Dá também. Então você faz o seguinte, você divide aqui, ó, por 2. Tá vendo? 20 dividido por 2 e divide também o 40 por 2. Aí vai ficar como? 20 dividido por 2 vai dar 10. E 40 dividido por 2 vai dar 20, certo? Aqui você ainda pode simplificar, ó. 10 você ainda pode dividir por 2 e o 20 você também ainda pode dividir por 2, ó. Ok? Então vai ficar como? 10 dividido por 2 vai dar 5 e 20 dividido por 2 vai dar 10, ok? Aqui você ainda pode simplificar, ó. Você pode dividir aqui por 5, ó, e dividir aqui também por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, você chegou aqui no final, ó, 1 meio. Tá? Então, essa fração aqui, ó, na forma simplificada, vai dar 1 meio, ok? Mas você precisava fazer tudo isso aqui? Não precisava, você poderia ter dividido direto. Você dividisse direto aqui, ó, por 20 e aqui por 20, você já ia chegar nesse resultado, tá? Por quê? Quando você dividisse 20 dividido por 20, vai dar 1. E 40 dividido por 20 vai dar 2. Você já chegaria aqui, ó, nesse resultado de 1 meio. Tá? Mas eu fiz assim passo a passo, que de repente você tem aí dificuldade, em ter essa visão aí. Então você pode ir simplificando por 2, ó. Simplificando aí devagarinho até chegar no final, tá? Ok? Aqui o 6 30avos, Ou 6 sobre 30, tanto faz. Você pode dividir também por 2, ó, e ir fazendo até chegar ao final, ou você pode dividir direto. Aqui eu já vou dividir direto. Eu já sei que 6 eu posso dividir por 6, ó. E eu sei que o 30 também eu posso dividir por 6, então eu vou fazer direto. 6 dividido por 6 vai dar 1, e 30 dividido por 6 vai dar 5, tá? Então ficando 1/5, ok? Mas se você não conseguisse, fazer, se não conseguisse ter essa visão aí que daria para dividir aqui por 6 e aqui por 6, você poderia fazer assim, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó, 6 sobre 30. Você poderia fazer, ó, você poderia dividir aqui por 2 e aqui por 2, ó. Ia ficar 6 dividido por 3, ou 6 dividido por 2 dá 3, e 30 dividido por 2 dá 15. Agora aqui não tem como mais se dividir por 2, aqui você iria dividir por 3, ó, e aqui também por 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1, e 15 dividido por 3 dá 5. Chegando então aqui no mesmo resultado, de 1/5.
Ok? Então, pessoal, essa é a forma simplificada, tá? Se a questão pedir você simplificar, você vai fazer desse jeito. Simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Lembrando que se você divide aqui por 2, aqui você pode dividir por 2. Tá? Você não pode dividir, por exemplo, você não pode dividir aqui em cima por 2 e embaixo por 3. Tá? Fica errado, tem que ser o mesmo divisor aqui, certo? Agora a forma decimal. Tá? Eu coloquei o mesmo número, né, para mostrar para vocês a diferença aqui. Forma simplificada e a forma decimal. A forma decimal, você vai transformar isso aqui em um número decimal, tá? Ou seja, um número com vírgula, né? Que são chamados números decimais. Então, ó, 20 sobre 40 é a mesma coisa que 20 dividido por 40, né? Porque toda fração é uma divisão, ok? Então, aqui, ó, quando eu tenho zero em cima e zero embaixo, para facilitar, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode cortar, ó. Corta esse zero aqui e corta esse zero, ficando então só 2 e 4. Aí você pega o 2 e divide por 4. Como é que você vai fazer isso? 2 dividido por 4. Deixa eu fazer aqui embaixo. 2. Vamos fazer do jeito tradicional aqui, ó. 2 dividido por 4. 2 dá para dividir por 4? Não dá, né? Porque o 2 é menor do que 4. Aí quando isso acontece, ó, que esse número é menor do que esse, o que a gente faz? Quando o dividendo aqui é menor do que o divisor, a gente faz o quê? A gente coloca um zero aqui, preste atenção, a gente coloca um zero aqui e coloca um zero vírgula aqui, ó, tá vendo? Coloquei um zero aqui e coloquei um zero e uma vírgula aqui no quociente. Agora eu tenho 20 dividido por 4, tá? E 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5, né? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Aí sobra resto zero aqui. Então, na forma decimal, 20 sobre 40 vai ficar 0,5. Então, o nosso resultado aqui, ó, 0,5. Certo? Fizemos aí a divisão. Agora, 6/30, né? Ou 6 sobre 30. O que você vai fazer? Aqui eu posso cortar o zero? Não, aqui eu não posso, porque eu não tenho um zero aqui em cima, tá? Se eu tivesse um zero aqui em cima, eu poderia cortar um aqui e o outro aqui. Como eu não tenho zero aqui em cima, então eu não posso cortar. Então eu tenho que dividir. 6 dividido por 30. Vamos fazer aqui também, ó. 6 dividido por 30, tá? 6 dividido por 30. Como o 6 não dá para dividir por 30, porque o 6 é menor do que 30, qual que é o procedimento? Coloco um zero aqui e coloco um zero e uma vírgula aqui. Agora eu tenho 60 para dividir para 30. 60 dividido por 30 vai dar 2. 2 vezes 30 é igual a 60, né? Então, para 60, zero. Sobra resto zero aqui. Então, eu ficando aqui o resultado de 0,2. Então, 6 sobre 30, na forma decimal, é 0,2. Certo? Deixa eu até colocar mais um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se tiver aqui, ó, 50, vou colocar aqui, ó, 35 sobre 10, né, para você representar na forma decimal. Deixa eu colocar um outro aqui, ó, 35 sobre 100. Ok. Quando tiver assim, gente, na divisão por 10 e por 100, o que a gente faz? A divisão por 10 e por 100, basta você voltar uma vírgula, tá? Basta você voltar uma vírgula. Você pode fazer também, igual eu fiz aqui, ó, mas facilita muito. Ó, uma regrinha aqui, ó, divisão por 10, você faz o quê? Você repete o número aqui, ó, 35. Eu já ensinei para vocês já, tá? Isso aqui, 35
Agora você volta a vírgula, tá? Você volta a vírgula. Como é, professor, que volta a vírgula? Todo número tem uma vírgula, né? Como eu já falei para vocês. Quando ela não aparece, ela está aqui, ó, do lado aqui do último número, tá? Ela está aqui do lado do 5. Aí, para você dividir por 10, é só você voltar ela um número. Se ela está aqui, ela vai vir para aqui, ó. Você voltou ela daqui para aqui. Então, 35 sobre 10, ou 35 décimo, é igual a 3,5. Certo? 3,5. Se você for fazer a continha aqui, ó, vamos fazer aqui para vocês verem. 35 dividido por 10. Vamos ver aqui. Ó, 35 dividido por 10 vai dar 3. Ó. 3 vezes 10 dá 30. Aí você faz aqui a diferença. Ó, 35 menos 30, sobra aqui 5. Tá? Como o 5 não dá para dividir por 10, o que eu faço? Eu coloco um zero aqui e uma vírgula aqui. 50 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50. Sobra zero aqui. Então, ficando 3,5, que foi o que eu fiz aqui. Tá? Mas não precisa você fazer tudo isso. É só você lembrar. Divisão por 10, você volta uma casa. E divisão por 100? Divisão por 100, você volta duas casas. Você coloca o 35, coloca o número, vai voltar duas casas. Ah, professor, como assim duas casas? Ó, você vai pelo zero. Quando tem um zero aqui embaixo, ó, quando é o 10, né, que tem o zero, você volta uma casa. Quando tem os dois zeros, que é o 100, você volta duas casas. Se fosse o 1000, você voltaria três casas. Tá? Então aqui eu vou voltar duas casas. A vírgula está aqui, eu vou voltar aqui, ó, uma, duas. Então a vírgula vai ficar aqui, ó. Mas a vírgula pode ficar assim na frente? Você já viu algum número assim com a vírgula assim na frente desse jeito? Não pode, né? Ela não pode ficar sozinha aqui. Aí se não pode, você tem que completar com o zero aqui, ó. Então fica 0,35, ok? E se fosse um 1000 aqui embaixo, ó, deixa eu só mostrar para vocês também aqui, ó. Se fosse assim, ó, 35 e aqui fosse 1000, o que vocês iam fazer? Como eu tenho 3 zeros, então eu vou colocar o 35 e vou voltar três casas. Ó, a vírgula está aqui, então eu vou voltar uma, duas, três. Tem que voltar três casas, só que está faltando um aqui, né? Que só tem casa, gente, significa número, tá? A mesma coisa que voltar três números. Como aqui eu só tenho dois números, eu tenho que completar com 0, 1, 2, 3. Voltei três números e a vírgula agora fica aqui. E como ela não pode ficar sozinha, eu coloco um outro zero aqui. Tá? Ficando então 0,035. Ok? Então essa é a nossa transformação aí, tá? De fração para a forma decimal. Ok, gente? Então é isso aí, viu? Espero que vocês tenham aí entendido, tá? Se caso ficou alguma dúvida, vocês comentem aí para a gente poder esclarecer novamente.